inclinação do eixo da Terra. Devido à inclinação do eixo da Terra, nós vamos ter alturas em que o hemisfério norte é iluminado mais de 12 horas, corresponde ao tempo entre março e setembro, e alturas em que é iluminado menos de 12 horas. E então aí temos o período entre setembro e março. No hemisfério sul é exatamente ao contrário, porque se nós, no hemisfério norte, numa determinada altura do ano, temos o polo norte voltado para o sol, claro que o polo sul está virado para o lado contrário. E por isso é que temos vários meses seguidos de dia no polo norte e vários meses seguidos de noite no polo sul. E na estação contrária troca. À noite, se nós prestássemos atenção ao céu noturno, já não estamos habituados a isso, mas os povos antigos faziam, não tinham menos entretenimentos do que nós e não tinham iluminação noturna. Portanto, habituavam-se a observar o céu. Além de que o céu para eles tinha um significado mágico, para nós hoje já não tem. E reparavam que as constelações que viam em cada altura do ano não eram as mesmas. E inventaram aquilo que está ali, que são os 12 signos do zodíaco. Qual é o significado dos 12 signos do zodíaco? Por exemplo, eu sou Sagitário, mais ou menos, sou o Ofiuco, que é outra constelação que anda ali no meio. Mas estão a imaginar, quando está na altura do Sagitário, que é no fim de novembro e até meados de dezembro, até 20 e qualquer coisa de dezembro, nós não vemos o Sagitário no céu, a constelação do Sagitário, vemos-la bem agora no verão. E porquê? O Sagitário é a constelação que nós veríamos por trás do Sol durante o dia, se fosse possível ver, se o brilho do Sol não nos ofuscasse. Para isso para os povos antigos tinha um significado brutal. Eles achavam que aquela zona tinha que ser muito especial. Se o Sol estava ali, achavam que era como uma espécie de carroça que naquela altura transportava o Sol. E, portanto, começaram a atribuir um significado mágico, não sabiam o que é que isso significava. O facto de nós vermos constelações diferentes ao longo do ano é como se estivermos naquele joguinho de dar as mãos a um parceiro e andar à volta. Se olharmos a paisagem por trás, à medida que rodamos, ela vai variando. Portanto, isso é uma evidência da translação da Terra em torno do Sol. Como a Terra vai andando à volta do Sol, para o lado onde está a noite, vai vendo sempre uma paisagem diferente. Como é que sabiam quais eram as constelações por trás do Sol? Conseguiam vê-las ao nascer e ao pôr do Sol. Quando ainda está escuro, mesmo antes de amanhecer, ou quando fica escuro logo depois de anoitecer. E viam que, à medida que o tempo passava, essa constelação mudava. Norte celeste. É um pontinho imaginário que fica exatamente por cima do nosso Polo Norte. E porquê é que os ponteiros têm que apontar para o Polo Norte? Porque, devido àquele movimento aparente do Sol ao longo do ano, que eu vos falei ainda agora, se não apontar para o Polo Norte, não dá horas certas, pelo menos em metade do ano. Se for, por exemplo, como às vezes se faz nos agrupamentos de escoteiros, uma coisa mais simples, que é para observar o movimento do Sol, espetar uma vara na vertical no chão. Dá para observar. Agora, não dá, é para vocês porem um mostrador à volta e marcar horas que façam algum sentido. Fazem sentido se vocês virem pelo relógio para aquele dia. Se forem lá meio ano depois, já não tem nada a ver. Devido às tais variações anuais do Sol, em altura e em amplitude de arco. E, portanto, se for a apontar para o Polo Norte, reparem, quer o Sol esteja acima do Equador, no nosso verão, quer esteja abaixo do Equador, no nosso inverno, se o ponteiro for paralelo ao eixo da Terra, a sombra projetada cai sempre no mesmo sítio. Quer o Sol esteja mais acima, quer esteja mais abaixo. Desde que seja devidamente calculado. Então, o que é que nós fazemos para assegurar-nos que o nosso ponteiro está a apontar para o Polo Norte? Vamos fazer um ângulo com a horizontal igual à latitude do lugar. Porque entre a horizontal, logo à noite, por exemplo, se virmos a estrela polar, a nossa latitude vai ser o ângulo entre a horizontal e o sítio onde virmos a estrela polar. Então, para termos um ponteiro a apontar para o Polo Norte Celeste, se for um relógio com um mostrador horizontal, basta fazer um ângulo igual à latitude do lugar. Isso é fácil, é a parte fácil do ponteiro. O problema é marcar as horas, marcar os ângulos, saber que ângulos é que se marcam. Há duas maneiras. Há por cálculo ou por traçado geométrico. Por traçado geométrico, nós conseguimos arranjar técnicas para fazer projeções de linhas e aquilo bate certo. Por cálculo é um bocadinho difícil porque engloba trigonometria esférica. Vocês dão trigonometria, não dão? Os que são de ciências e tecnologias. Mas dão trigonometria plana.
com, por exemplo, ângulos em que os lados são segmentos de reta. A trigonometria esférica é a mesma coisa, mas aplicada a ângulos em que os lados são curvas. Portanto, é um bocadinho mais difícil. Portáteis. Há um senhor no Porto, belga, que tem uma coleção enorme de relógios portáteis portugueses em madeira, que se vendiam nas feiras. Qual era a ideia do relógio portátil? Era mostrar que se era muito viajado. Às vezes não se ia a lado nenhum, e às vezes aquilo só funcionava naquele sítio. Mas uma pessoa com um relógio portátil é como um tipo sacar de um guia de viagem, hoje em dia. Se tira um guia de viagem da Austrália, nós ficamos impressionados. Este já foi à Austrália, ou pretende ir, não é? Daqui a bocadinho mostro a fotografia de um em marfim, mas a maioria eram em madeira. Há relógios, os mais comuns que vocês viram são os verticais. No outro dia, quando fomos lá a Monte Alegre, aqueles que tivemos a oportunidade de ver têm todos o mostrador na vertical. Há também horizontais, vamos já ver imagens. E quer os horizontais, quer os verticais, têm que ter um fenómeno que aponte para o Polo Norte. Quer seja um mostrador horizontal, quer seja vertical. Claro que se for horizontal, o ângulo entre o mostrador e o ponteiro tem que ser igual à latitude. Se for na vertical, é o complementar. E as linhas das horas têm que ser desiguais, têm que ter espaçamentos desiguais. Isso naqueles da aldeia, como nós vimos em Monte Alegre, não aparece muito. Porque as pessoas eram analfabetas, não dispunham de grandes conhecimentos para marcar as horas desiguais, e depois, para o qual eles usavam o relógio, era para regular as regas. Portanto, eram aldeias comunitárias, faziam todos a rega, e a água tinha que ser desviada de tanto em tanto tempo para os vários vizinhos. Então, viam pelo relógio de sol. Também se fosse mais 5 minutos para um vizinho do que para o outro, não fazia muita diferença. Portanto, havia alguém que via o relógio e, ao fim de algum tempo, avisava e passavam a água do vizinho A para o vizinho B. Até havia aldeias em que havia quem tocasse um corno, por serem distâncias muito grandes, para ser ouvido. Já sabiam a ordem de rega e, quando ouviam o corno a tocar, sabiam que era para mudar para a pessoa seguinte. E, portanto, não havia grande preocupação com o rigor. Eu nunca vi nenhum ao vivo. E, portanto, trouxe fotografias que me mandaram. Aqui, a da esquerda, foi-me enviada pela Câmara Municipal da Marinha Grande e encontra-se numa das praias, penso que é São Pedro do Moel, na casa de Afonso Lopes Vieira. É uma casa-museu que não está assim muito ativa, mas existe. Do lado direito, vocês também são muito novos para se lembrarem, foi um momento histórico. Paulo Portas recebeu Donald Rumsfeld, que era secretário de Estado americano na época, foi antes do começo da Guerra do Iraque, em 11 de junho de 2003, ou foi na altura da Guerra do Iraque, no Forte São João Leão da Barra, que era onde ele residia na altura. E, portanto, este, se repararem, tem aqui um mostrador, um ponteiro, um gnómon principal, e depois tem vários à volta. Eu não tenho nenhuma imagem em que se veja um mostrador, mas está para ver que deve ser um modelo bastante elaborado. Este aqui tem um tal ponteiro inclinado e tem as horas marcadas. As horas são sempre mais juntas, junto ao meio-dia solar, e mais afastadas ao início da manhã e ao início da tarde. Se for vertical, também tem que ter as linhas com o afastamento desigual, e então o ângulo que faz com a vertical é 90 menos a latitude. Que é porquê? Porque se aqui for 90 com menos a latitude, aqui é igual à latitude, então fica inclinado para o Polo Norte. Ora bem, aqui escolhi dois, que têm dois mostradores verticais, que são mais bonitos. O da direita é no edifício do turismo de Tomar. É muito curioso, quando eu mandei um mail à Câmara de Tomar a perguntar se eles tinham relógios de sol, responderam-me imediatamente que não tinham.